Vieira e este é o podcast do Garganta de Fogo, apresentando uma conversa com o jornalista, escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Parte 3. Alô? Olavo? Alô? Olavo, tudo bem? Yuri? Opa, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certinho. E aí, o Lula foi reeleito. Réu eleito, né, como diz o Zé Simão. Quem esperava outra coisa, né? Só o Juscelino Nóbrega da Luz esperava outra coisa. Pois é, rapaz. Agora, eu não sei se esse resultado ele reflete mesmo os eleitores ou se houve alguma manipulação. É difícil saber isso aí. Aí seria De só qualquer forma, especulação. eles já aprenderam com o Hugo Chávez, né? Sim. E depois esse número imenso de máquinas que teve que ser substituído na última hora, e o sujeito lá que apareceu, que foi votar e disse que já tinham votado no lugar dele, está muito esquisito isso aí, mas enfim. Pois é. Se já era difícil controlar as cédulas escritas, imagina agora com informática. Viu, quando você está gravando, isso é uma conversa ou já é um depoimento? Não, isso já é um depoimento. Você não está gravando? Tô gravando. Ah, tá bom. Se você recebeu a mensagem que eu deixei na secretária? Recebi. Ah, então. Então tudo bem. Eu acabei, inclusive, de passar um comentáriozinho para o Diário do Comércio. Uhum. Eu vou até te resumir. Eu posso até lê-lo aqui, porque eu acho muito interessante. Fica gravado aí também. Pode ser. Quer dizer, com a reeleição de Lula, o Brasil continuará sendo governado diretamente das assembleias e grupos de trabalho do Foro de São Paulo, sem a mínima necessidade de consultar o parlamento ou dar satisfações à opinião pública. O direito da esquerda ao crime e à mentira, já exercido sem maiores restrições, será consagrado como cláusula pétrea da moral política nacional, e os que a infringirem se sentirão pecadores e réprobos. Os representantes das Farc e do MIR continuarão circulando livremente pelo território onde vendem drogas e sequestram brasileiros. Os 50 mil homicídios anuais subirão para 60 ou 70, mas a liquidação de quadrilhas locais concorrentes da narcoguerrilha colombiana continuará sendo apresentada como vitória esplêndida da lei e da ordem. O MST continuará ditando a política agrária federal e os empresários que não participem de mensalões ou esquemas similares continuarão sendo criminalizados pela Receita. Até aí tudo será como antes, exceto do ponto de vista quantitativo, no sentido de que o ruim ficará incalculavelmente pior. As únicas novidades substantivas previsíveis são as seguintes. Primeira, nossas Forças Armadas, que até agora conseguiram adiar um confronto com a realidade, terão de escolher entre continuar definhando ou integrar-se alegremente na preparação de uma guerra continental contra os Estados Unidos, ao lado das Farc, sob o comando de Hugo Chávez. 2. Como o Lula promete para o seu segundo mandato a democratização dos meios de comunicação, entre aspas, né, os órgãos de mídia que se calaram contra os crimes maiores do presidente serão recompensados mediante a oficialização da mordaça. Não deixa de ser um upgrade. 3. Alguns políticos com veleidades legalistas que faziam alarde de querer punir os crimes do PT partirão para o adesismo retroativo e inventarão para isso justificativas sublimes. Tudo que ficou impune será esquecido ou premiado. Geraldo Alckmin perdeu porque sacrificou sua candidatura, sua consciência, até sua religião, ao voto de silêncio no que diz respeito ao abortismo, ao Foro de São Paulo, às ligações de Lula com as Farc e do PT paulista com o PCC. No último debate, uma insinuação velada ou ato falho mostrou que ele estava bem avisado, pelo menos quanto a este último ponto, mas não queria passar a informação aos eleitores. Gastou seus 15 minutos de fama empregando nisso o melhor da sua covardia, e não se pode dizer que se esforçou em vão. Simultaneamente, um artigo meu sobre o Foro de São Paulo era censurado na Zero Hora de Porto Alegre, e o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh fazia o que podia para calar o jornal eletrônico Mídia Sem Máscara. No tópico do abortismo, pela primeira vez na história das eleições do mundo, um partido proibiu com sucesso toda menção pública a um item do seu próprio programa oficial. Os que violaram o voto de censura pagaram pela audácia. O arcebispo do Rio de Janeiro teve sua casa invadida pela polícia e em Belo Horizonte 2 jovens foram presos por distribuir folhetos sobre o compromisso firmado por Lula no sentido de legalizar o aborto no país. Nunca um partido teve um controle tão completo sobre a lista dos argumentos permitidos e proibidos na propaganda eleitoral. Os últimos dias da campanha deram uma amostra do que o segundo mandato de Lula promete para o Brasil. Foi isso o que eu disse. Posso até explicar mais meticulosamente item por item, porque no jornal não vai haver espaço
Você tem uns dados aí que você está mais perto do Brasil do que eu, né? Não, mas veja, eu estou coletando informação sobre isso há 20 anos. Sim, mas eu digo assim, essas informações mais recentes, tipo invasão os caras estavam panfletando sobre o abortismo. Você não sabia? 2 garotos foram presos em Belo Horizonte. Nossa, eu não vi isso. Essa questão do aborto é o seguinte: o Lula tem um compromisso oficial assinado com a ONU de legalizar o aborto no Brasil. O partido também tem o projeto, vamos dizer, ele quer aprovar uma lei. Veja, a lei é a seguinte: a lei é mais capciosa, a lei que legaliza o aborto sem dizer que o faz. Porque ela faz o seguinte: ela, no começo, na primeira parte, ela autoriza o aborto até o 3º mês de gravidez, uma coisa assim, tá certo? No artigo seguinte, ela revoga todos os artigos do Código Penal que punem o aborto. Então o que acontece? O aborto fica liberado, tá entendendo? Quer dizer, se não há lei que o puna, ele é livre. Então, quer dizer, essa é a lei mais calhorda e filha da puta que alguém já escreveu. Porque é a lei, vamos dizer, que autoriza uma coisa sem dizer que está autorizando. Dá a impressão que ela autoriza até o 3º mês, mas no 2º artigo você vê que ela, revogando todos os artigos do Código Penal que punem o aborto, torna um aborto legítimo, independente de seus 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 9 meses. E eles não gostam de ser chamados de abortistas ainda, né? Não. Como as pesquisas mostraram que mais de 80% do país é contra o aborto, eles decidiram não retirar esse projeto, ao contrário. Continuam fazendo força para que ele seja aprovado, e será aprovado. Mas decidiram que é proibido falar disso na campanha eleitoral. Então, o PT proíbe menção ao próprio programa do PT, e o pessoal aceita. E esse canalha desse Alckmin aceitou também, esse cara que diz que é católico, que diz que é não sei o quê. Quer dizer, ele está vendo o clamor da igreja para que a pessoa combata isso, denuncie isso. E ele, até o último momento, se manteve fiel a este voto de silêncio, confirmando integralmente a hipótese de que havia um acordo entre PT e PSDB, uma divisão do trabalho. Essa gente, PT e PSDB, vem da mesma origem, é tudo aquela turminha da USP. Isso está combinado há 40 anos, há uma estratégia comum, tá certo? A famosa estratégia das tesouras, você tem um partido comunista e um partido social-democrata, e eles ocupam o espaço inteiro, eliminando a possibilidade de uma oposição conservadora, liberal, etc. Né? E cria-se uma direita e uma esquerda, quer dizer, a direita da esquerda e a esquerda da esquerda, assim como na União Soviética. Né? A esquerda era Trotsky e a direita era Stalin. Né? E aqui, isso é uma receita de Lenin que jamais falhou. Você não precisa de um partido, você precisa de 2, né? Pelo menos 2. E é para adotar isso no Brasil. O Fernando Henrique sempre confessou que era um estrategista gramsciano, aliás, se gabava de ser um estrategista gramsciano muito melhor do que os do PT. Tá certo? E estudou ele é mais, né? De toda essa coisa que está aí. Né? E este moleque desse Alckmin, que é um zero à esquerda, ele se prestou ao papel de ser camisinha do PT. Quer dizer, que é chuchu, não é um chuchu, ele é uma camisinha verde. Você está entendendo? E o PT vestiu lá no seu membro, tá certo? Para pegar, né, a bunda de quem? Do povão, dos idiotas todos, nós todos. Quer dizer, é um acordo no qual, assim, nós entramos com a bunda, o PT entra com o pênis e o PSDB entra com a camisinha. Cadê uma divisão de trabalho, sempre inteiramente justa. Né? Veja, o outro artigo que eu escrevi para o Diário do Comércio, já estava pronto, já comentando a coisa, a campanha, era exatamente sobre isso. Quer dizer, como é que essa unidade profunda, estratégica de PT e PSDB foi formada em cima do total ludíbrio da população durante 20 ou 30 anos. Quer dizer, esse negócio de esconder o Foro de São Paulo, esconder as ligações de uma Farc, etc. Você não pode conduzir a política de um país inteiro baseado na mentira o tempo todo. Isso enlouquece o país. Quer dizer, a degradação moral do país é por causa disso. Então, a experiência me mostra que sempre que existe uma situação muito esquisita, incompreensível, caótica, misteriosa, no fundo não tem mistério nenhum, tem que alguém está mentindo. Sim. Né? Agora, se a mentira continua, você continua um negócio tenebroso no ar. Quando você revelou a mentira, você entende tudo, acabou o mistério. Né?
Quer dizer, essa decomposição moral do país é culpa de toda esta elite uspiana. Quer dizer, da USP nunca saiu nada que prestasse, lá só sai lixo, é uma organização criminosa empenhada, tá certo, em criar um Brasil comunista através de uma estratégia ardilosa, maligna, baseada na mentira e no engodo. Porque o Gramsci não é nada mais do que isso. Se você estudar o Gramsci assim, com realismo, em que consiste a política do Gramsci, a estratégia do Gramsci? Consiste no seguinte: não se fala mais em socialismo, esquece a palavra socialismo e mete-se, né, valores socialistas em tudo quanto é lugar, sem nome. Mas todo mundo vira socialista sem saber. O que é isso aí? Isso é um estelionato. O Gramsci é um sistematizador do engodo. É claro que é uma mente porca, tá certo? Uma das pessoas mais baixas, desprezíveis que já existiram, né? Entre as pessoas famosas do século XX, talvez ser o mais desprezível e baixo. E por isso mesmo tem fama de santo até na esquerda. E todo mundo é obrigado a puxar o saco. Por ter escrito também na cadeia, né? Como é? Por ter escrito na cadeia, né? Parece coisa de santo, né? Foi o Mussolini que prendeu ele? O cara devia ter sido fuzilado, meu Deus do céu. Mas os fascistas, né? Veja que coisa. Se você acha que num país comunista, você pega um sujeito que é, vamos dizer, o chefe do partido, um partido revolucionário que é contra você. Ela tem dois partidos revolucionários, que é o Partido Fascista e o Partido Nazista, e o Partido Comunista. Tá certo? Bom, um deles ganhou. Sim, né? Fascista. O fascista ganhou, o comunista foi para cadeia, tá certo? Agora, você acha que se fosse comunista que ganhar na Itália, eles iam deixar o Mussolini ficar da cadeia 12 anos escrevendo livro, pô? É verdade. O que é isso? Fuzilava o neguinho na hora, porra. É o tiro na nuca, que é inventado por Stalin, que é o método mais simples e rápido e infalível de matar o negro, né? Então jamais ninguém teria ouvido falar de Antônio Gramsci. Então deram essa moleza, o cara escreveu tudo isso, e que nunca ninguém deveria ter nem lido, porque isso é uma coisa assim, apenas doente, é uma coisa maligna e doente, né? Mas a gente encantou essa putada comunista, tá entendendo? Encantou porque era o meio de fazer a revolução sem que ninguém levasse a culpa, sem sujar a mãozinha, sujar a mão dos outros. Por exemplo, você vê que esse pessoal da esquerda está usando a criminalidade há muito tempo. Eles ensinam bandido, eles armam bandido, eles orientam, eles defendem, protegem. Para quê? Para o bandido criar a situação de caos social e terror, e ninguém pode dizer que foi eles. Eles estão fazendo isso há 30 anos ou 40 anos. É bastante óbvio que estão fazendo isso. Né? Quando eles fazem leis que protegem o criminoso, amarram a mão da polícia. Né? É um bombardeio o tempo todo, sempre a polícia está errada. Claro que às vezes a polícia pode estar errada também, mas não pode estar errada sempre, porra. Né? Sim. Faz esse código do menor que praticamente autoriza o menor a delinquir. Tá certo? Você amarra a mão não só da autoridade policial, mas você amarra a mão até de pai e mãe. Hoje em dia você não pode dar um tapa na bunda de um filho. É verdade. A mãe pega o filho roubando, matando ou estuprando, ela não pode dar um tapa na bunda do desgraçado. Não, eu estava numa cidade do interior aí, lá em Chapada dos Veadeiros, em que a mulher estava dizendo que o filho dela foi denunciar ela na polícia por ter batido nele, entendeu? Pois é. Ainda coloca você assim... imagina então o Champinha, se a mãe do Champinha quiser bater nele, né? Ela vai presa. Pois é, o Champinha não. E ele vai para a rua porque tinha nó, tá vendo? Então, quem faz essas leis, isso não é por engano, isso é de caso pensado, isso é engenharia social. É só você estudar um pouquinho e você vê que as técnicas para fazer isso existem há mais de 100 anos. Tudo existem livros e livros sobre isso, que essa turma, por exemplo, de Serviço de Inteligência das Forças Armadas, tem obrigação de ler e não lê. Tá certo? Política tem obrigação de ler, de estudar, não lê nem estuda. Ou seja, em suma, é um país de ignorante, onde meia dúzia de técnicos estrangeiros chega, instrui a ler esse pessoal, e eles seguem a receita e dá certo. Tipos como esse Pililolo, tá certo? São muitos no Brasil. O Brasil está cheio de italiano, de cubano, de venezuelano, de colombiano, de pessoal que vem dos países árabes, que são, vamos dizer, revolucionários treinadíssimos. E a tua PT segue a receita deles, pô. E cria o caos social, cria o pânico, né? E ao mesmo tempo consegue gerenciar as alternativas políticas de modo que sempre, haja o que houver nas eleições, eles vão sair ganhando. Quem quer que tenha colaborado nesse esquema, tá certo? Sem ser um deles, não vai ganhar nada com isso, porque o que o comunista mais odeia é o colaborador ocasional.
Ele tem menos ódio ao inimigo aberto do que do colaborador oportunista. O colaborador oportunista ele usa e mata. Sim. Então esse pessoal todo incluído de mídia, pessoal de Globo, né? Globo, bicho, esse pessoal do governo toma a organização Globo em 5 minutos. Não precisa de mais de 5 minutos para fazer isso. Você fala que eles Esse estão pessoal devendo, que né? acha que tem poder, não há poder perto do poder armado, meu Deus do céu. Você imagina, se o MST quiser tomar a organização Globo, toma em 10 minutos. Põe os caras de lá para fora, tapa. Quer dizer, não há poder acima do poder físico, do poder de agressão física. Tá entendendo? O único poder que existe é o poder de matar. O resto não é propriamente poder. Você pode influenciar, você pode negociar, mas poder não. Poder é o poder de matar. E quem está com o poder de matar, 100%, é a esquerda nacional. Você tem não só os órgãos do Estado estão na sua mão, mas a militância treinada, adestrada, violenta e armada, e mais essas organizações criminosas que estão, vamos dizer, através das Farc, tem essa parceria, né, com o governo petista. Farão que, vamos dizer, é claro que é difícil você lidar com quadrilha de bandido, pode ter como é que se diz, conflitos, etc., mas no todo, eles estão indo na mesma direção. Então, só quem tem o poder é a esquerda radical no Brasil. O resto não tem poder. Nem Força Armada tem poder. Não tem nenhum. Você vai por um quartel, você imagina um quartel do exército cercado por povão. O povão ganha, como ganhou na Argentina. No Brasil não precisou chegar a isto, por quê? Porque já puseram as Forças Armadas de joelho. Primeiro botaram de joelho, agora botaram de 4. Né? E parece que todo mundo concordou. Todo mundo está achando bonito. Seria como o caso do MST contra a polícia, né? Exatamente. O MST sempre ganhará. Entendeu? Quer dizer, a grande força na política é militância. Se for militância armada, adestrada e armada, com técnica de guerrilha urbana, está melhor ainda, mas o MST inteiro está recebendo esse treinamento. Recebendo com o quê? Com o dinheiro do governo. O Brasil está num dos processos de revolução comunista mais avançado que já existiu no mundo. Mais avançado e mais tranquilo que existiu no mundo. Parece um pouco com o processo que foi na Tchecoslováquia, onde também não foi preciso disparar um tiro. Os caras tomaram o poder total, assim, por um processo anestésico. Né? Exatamente como está fazendo no Brasil. Agora, eu não sei por que esse pessoal tipo o dono da Globo, o seu Otávio Frias, eles acham que eles vão escapar miraculosamente. Né? Que vai vir o socialismo, mas os jornais deles vão continuar na mão deles. Claro que não vão continuar. Você veja que quando deu o golpe de 64, o João Goulart mandou invadir lá a redação do Globo, custou metralhadora na cabeça dos caras. Bom, mas no tempo do João Goulart, os caras não tinham 1/1000 do poder que tem hoje. Não tinha militância, né? Não tinha militância assim organizada e adestrada como tem hoje. Você tinha, mas era muito pouco comparado com o que tem hoje. Se você somar CUT, MST, MLST, tá, mas é um monte de gente, pô. E tiveram 20 anos para treinar esses caras. Então, assim, os comunistas estão no poder no Brasil. O fato de fazer algumas concessões ao capital estrangeiro, fazem menos do que Lênin. No Brasil, o governo o Estado já tem 60% da economia na sua mão. Mas o conjunto de legislações de controle e restritivas, o Brasil é um país de administração socialista, não tem a menor dúvida, e vai ficar mais ainda. Com um restinho de capitalistas para quê? Para 5 ou 6 grupos econômicos, tá certo? Brasileiros e os estrangeiros. Então é exatamente a fórmula de Lenin, igualzinha. Agora, brasileiro não pensa com realidades, com fatos, ele pensa com, vamos dizer, conceito de dicionário, né? Então ele acredita que só existe comunismo se toda a economia está estatizada. Se tem um armazém privado na esquina, ele não acha que é socialismo. Na verdade, o comunismo e o socialismo concebidos assim jamais existiram nem existirão. A estatização total é impossível, e não há um só comunista que não saiba disso. E isso, olha, vamos dizer, a credulidade do brasileiro, a capacidade que ele tem. O brasileiro sempre suspeita da coisa errada. Eles acham essa conversa, por exemplo, que a gente está tendo uma loucura, né? Ele acha não, os caras, veja, tem uma senhora que escreveu para mim que a sua interpretação do discurso presidencial de 2 de julho de 2005 é delirante. Ela não tem interpretação nenhuma, só repetiu o que ele disse.
Quer dizer, ele disse que ele vai lá e combina, toma decisões escondidas junto com o Hugo Chávez. Foi exatamente o que ele disse. Que outra interpretação isso pode ter? Ele disse, nós tomamos todas as providências para que ninguém atinasse com o caráter do que nós estamos, o teor do que estávamos discutindo lá. O que ele quer dizer? O que significa isso, senão que ele fez segredo? Agora, que outra interpretação poderia haver? Agora, no Brasil, a recusa da realidade, que expressa, vamos dizer, a covardia profunda do povo, passou do limite do suicida, você está entendendo? Uhum. Quer dizer, é um fenômeno como nunca houve no mundo. É a recusa total. A recusa é causada pelo quê? Primeiro, como é que você deixa um povo assim? Primeiro você o aterroriza. Ou você mente para ele e o seduz. É a coisa mais fácil. O sujeito aterrorizado e inseguro se vende por qualquer docinho, você está entendendo? Em segundo lugar, o grande crime, eu acho o maior crime que fizeram no Brasil, foi transferir decisões que, na verdade, seriam jurídico-policiais, transferi-las para um debate eleitoral. Fizeram isso duas vezes. Fizeram no caso do Collor e fizeram no caso do Lula. No caso do Collor, tiraram o sujeito de lá, mediante acusações, que depois, quando foram para a justiça, o sujeito foi inocentado em 103 processos. Então, qual o crime do Collor? Resposta jurídica certa: nenhum. O parlamento tem autoridade para provar se o sujeito cometeu ou não um crime? Não tem. Isso não é função dele, não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso é a justiça. Só quem pode dizer delinquiu ou não delinquiu é a justiça. A justiça diz não delinquiu. São 103 processos, o cara está inocente em tudo. Mas o que o Collor fez? Nada. Porém, como a decisão política já estava tomada, só resta uma alternativa. Você vai ter que continuar chamando o inocente de culpado. No caso do Lula, é o contrário. Se empurrou com a barriga toda medida judicial que podia elucidar esses crimes e puni-los. E jogou-se isso para uma disputa eleitoral entre Alckmin e Lula, na qual o Alckmin nem sequer acusa os caras dos crimes piores, não fala nada do que sabe dele. Quer dizer, o Alckmin serve de sparring, só para... Ele foi lá, cumpriu a sua função, que é dar um ar de democracia à ditadura petista. Ele ganha para isso, essa é a única função dele. Foi lá e fez isso. Então, você veja, o normal para um candidato de oposição que sabe que o governante do seu país cometeu esses crimes horrorosos, que está enganando o país inteiro, governando junto com o Hugo Chávez em segredo, já vendeu o país, porra. Está entregando o país para um vizinho que tem um exército de 1,5 milhão de pessoas armadas, a maior força aérea da América Latina, e está comandando 20 bases da Bolívia na fronteira com o Brasil. Quer dizer, já é uma política evidentemente agressiva. E o presidente do nosso país serve a esse cara, porra, que já está dizendo, olha, vou invadir seu território, quem manda aqui sou eu. Só não invado se não precisar, se precisar invado. E o presidente da República segue a isso, quer dizer, é um traidor, evidentemente. E o candidato de oposição, entre aspas, nem diz isso, esconde isso das pessoas. Quer dizer, é uma situação tão anormal como a que nunca existiu isso na história do mundo. Agora, é um povo inteiro ludibriado, incluindo pessoas cultas, etc. Por quê? Quer dizer, primeiro, os que dizem que são cultos não são. Quantos brasileiros você conhece que lê, assim, digamos, 20 livros por ano? É difícil. Já conta nos dedos de uma mão. Quando lê os 20 livros, 10 são do Paulo Coelho. Que apoiou o Lula, né? Que apoia, claro. Então, quer dizer, brasileiro, quando se diz que tem cultura, quer dizer que ele tirou um diplominha de uma faculdade de merda 20 anos atrás e nunca mais leu nada. O brasileiro acredita em... Uma vez eu conversando com um general, não, perdão, não era um general, um coronel, mas um sujeito com curso de comando de Estado-Maior, trabalhou no serviço de inteligência, etc. Eu discutindo essas questões políticas com o cara, e eu perguntei, mas o senhor leu tal livro assim? Não. O senhor leu aquele? O senhor leu aquele outro também não. O senhor leu aquele outro também não. Eu perguntei, o senhor não entende nada do assunto, então onde é que o senhor se informa? Ele diz, eu leio o jornal. Eu digo, olha, um oficial de inteligência que diz que a fonte de informação dele é jornal, tinha que levar um pé na bunda, isso que merecia, tá entendendo? E eu até estava numa conferência, o público todo militar, eu fui obrigado a humilhar o cara, vai dizer, se você não entende nada desse assunto, você faz favor, fica quieto no seu canto, ou ver se aprende alguma coisa, porra. As pessoas não leem, meu Deus do céu.
Né? Então, por exemplo, como é que consegue engolir no Brasil esta balela de que o Lula é o candidato dos pobres e outro é o candidato dos ricos? Você acha que o Banco Itaú é pobre? Você acha que a Fundação Rockefeller é pobre? Você acha que a Fundação MacArthur é pobre? Você acha que Jorge Soros é pobre? É essa gente que está por trás do Lula, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é uma elite internacional que está interessadíssima na integração regional, quer fazer a integração da América do Sul, quer fazer a integração da América do Norte, quer fazer, vamos dizer, a unificação político-administrativa do planeta através dessas unificações regionais. Como o Foro de São Paulo promete fazer a unificação regional na América Latina, os caras têm todo interesse e financiam essa coisa, porra. Porque para eles, vamos dizer, se a América Latina ficar comunista, que mal isso pode fazer não é a casa deles, né? Mundo? Não vai fazer nenhuma, ao contrário, é muito mais fácil eles dominar através de uma economia centralizada, eles dominam muito mais facilmente. Agora, as pessoas não têm a menor ideia disso, não se informam, e quando você fala, elas acham estranhíssimo. Quer dizer, tudo aquilo que não é repetido diariamente, que ela não ouve falar diariamente na televisão, para ela é esquisitíssimo. Então é um país onde você não pode falar de cultura de massas, porque no Brasil só existe cultura de massa. Cultura superior não existe. Não existe cultura superior nenhuma nas universidades, não existe cultura superior nenhuma na Academia Brasileira de Letras, que é um bando de idiota, velho, analfabeto, entendeu? Metido a besta, só quer saber de aparecer, entendeu? Tudo jogando pó de arroz um no outro, é para isso que serve. Quer dizer, é uma cultura da superficialidade, a cultura não é nem do show business, é a cultura da paparicação mútua e mais nada. É uma coisa de uma miséria intelectual incalculável. Quer dizer, vocês estão num abismo intelectual, cultural e moral como nunca existiu na história humana. E eu não sei quanto tempo o povo pode viver assim, sem, vamos dizer, que o estado de caos que já existe, vamos dizer, que um país que tem 50 mil homicídios por ano já é um estado de caos, vamos dizer, que sem que esse estado de caos acabe derrubando as últimas, vamos dizer, garantias de paz e racionalidade que pode existir para o exercício das tarefas econômicas banais. Vai chegar um dia em que isso vai romper também. Porque o que mantém o Brasil é a rotina diária. A gente sai para trabalhar, é isso aí. Enquanto isso continua, dá a impressão que está tudo normal. As outras coisas só chegam ao cidadão através de notícias. A violência, 50 mil homicídios anuais, dificilmente a pessoa participa diretamente. Esse estado de caos aí rola sempre que acontece uma greve da polícia, né? Aí as pessoas experimentam o caos total. Depois elas esquecem completamente. Quando voltam. Mas esquece isso. Em uma semana já esqueceram. Sim. O que houve, esse negócio do PCC em São Paulo, quer dizer, os caras aqui, quando parou, acabou. E como acabou? E ainda esse governador, esse Alckmin diz, todos os chefes do PCC estão na cadeia. Eu falei, então, porra, não faz diferença, está na cadeia ou na rua, porque funciona do mesmo jeito, né? Num caso desse, é óbvio que se você não tiver pena de morte num país como o Brasil, você não vai acabar o banditismo. Não vai de jeito nenhum. É impossível. Entendeu? As leis são demasiado brandas para os criminosos, verdadeiramente perigosas, né? Sabe que isso é um projeto do Maluf, né? Como é? Isso é um projeto do Maluf, que ele já... Mas o Maluf é outro. O Maluf é um puxador de saco, é um lambedor de saco do PT. Ele é, o Magalhães é, o Alckmin é. Essa gente toda é, porra. Nesse pessoal, vamos dizer, malufista, tradicional, o único sujeito macho que tem é o Clodovil. Olha, no Brasil tem dois machos. Tem o Clodovil e a Ana Prudente. O resto, rapaz, acabou. Realmente é o fim, né? Caramba. Também eu esqueci de incluir a minha amiga Graça Salgueiro, que faz esse site Nota Latina contando o que se passa em Cuba. Então aqui tem a Graça Salgueiro, a Ana Prudente, que fez aquela tentativa de processo, entrou com o processo de impeachment do Lula, e os caras varreram para baixo do tapete, né? O processo está lá, afinal de contas. Teoricamente está correndo. Né? Mas ela teve a coragem de fazer isso. Né? E o Clodovil que fala as coisas como elas são, meu Deus do céu. Agora, o resto é de um cinismo. Ou seja, esta Marta Suplicy jogando na cara do Alckmin o PCC, falando, tá vendo a bagunça em São Paulo, o PCC.
Ora, meu saco, o secretário dos transportes dela era do PCC. Caramba. Você está entendendo? Então, esse negócio, essa confusão toda, é claro que é alimentada de cima. Quer dizer, a ligação é muito próxima. Veja esse meu artigo que saiu censurado na Zero Hora, lá conta algumas coisas sobre isso. Tem essa questão dos advogados, né, que são, na verdade, o mesmo advogado. Sempre os mesmos. O advogado do PCC, claro, o mesmo do PT, do mesmo do cara... Não existe mais banditismo avulso na América Latina. O banditismo avulso está sendo liquidado. Por exemplo, aqui a nossa Polícia Federal serve para liquidar as pequenas quadrilhas locais que concorrem com a Farc e criar o monopólio do crime na mão da Farc. É para isso que serve. O que chama de Polícia Federal no Brasil serve para isso. Claro que os caras da Polícia Federal eles mesmo não entendem que estão sendo usados para esse processo, mas é isso que o governo está usando. E depois sai esse vagabundo Lula dizendo, nós prendemos não sei quantos traficantes. Se você prende o traficante, por que o tráfico aumenta? Se você prende os assassinos, por que o número de homicídios aumenta? Porque você prende seletivamente. Quer dizer, que sentido faz? Você está prendendo os traficantes lá do Estado do Espírito Santo e, enquanto isso, o representante das Farc é recebido como hóspede oficial pelo Olívio Dutra. Então, é o mesmo processo que eles fizeram na Colômbia. Quer dizer, você liquida as quadrilhas concorrentes e põe tudo na mão da Farc. Que foi o plano Colômbia dos Estados Unidos do Clinton, né? O plano do Clinton. O Clinton fez exatamente isso. E você sabe, eu morei no Equador, né, Olavo? Você sabe que minha família equatoriana disse que com esse plano Colômbia simplesmente encheu o Equador de criminoso também, né? Colombiano fugindo da perseguição das Farc, né? Nada me tira da cabeça que o plano Colômbia foi um plano revolucionário, concebido por essa assessoria esquerdista do Clinton para criar uma situação revolucionária na América Latina, e criou. Uhum. Esses pequenos criminosos, que está falando, avulsos aí, que estavam na Colômbia, fugiram para o Equador e deixou o monopólio para as Farc. Claro. Foi o que aconteceu lá. Exatamente o que aconteceu. Agora, será que alguém não sabia que ia acontecer isso? Pois será que é. o pessoal do Clinton não sabia? Mas é claro que sabia. Agora, quem é Clinton? Clinton é o sujeito eleito com verba de propaganda chinesa, porra. Uhum. E é o nego que no último dia, na última semana de presidente, o que ele fez? Soltar os espiões chineses, o cara que estava espionando, fazendo espionagem atômica no laboratório de Los Alamos. Ele, no primeiro dia de campanha, ele ganhou dinheiro chinês. No último dia do presidente, o que ele fez? Soltou os espiões chineses. Porra! Quer dizer, a ligação de causa e efeito é muito óbvia, né? Uhum. E esse pessoal, Clinton e Jimmy Carter, etc., eles têm o sistema de proteção de Hugo Chávez. Você precisa ver o lobby Hugo Chávez. Eu assisti cenas sessões das comissões de investigação do Congresso aqui. O lobby chavista é poderosíssimo e tem muita grana, você está entendendo? É mesmo, nos Estados Unidos. Você pega, para cada 10 deputados que tem, pelo menos 2 trabalham para Hugo Chávez. Trabalham assim, estão na folha de pagamento. Entendeu? Caramba. Porque aqui também, vai dizer, o que tem, vamos dizer, de traidor, filho da puta aqui. Olha, rapaz, eu não sei como esse americano aguenta, porque é muita gente. É muita gente vendendo nos Estados Unidos barato, sabe? Não, e essa mesma gente que está vendendo no Brasil, no fim das contas. Mas resumindo, então, Olavo, a nova ordem mundial vem mesmo. Mas ela já está aí, porra. Pois é, então já chegou. As únicas pedras de tropeço dela são os Estados Unidos e Israel. O resto já cedeu. Europa, então, nem se fala. As nações europeias não existem mais. Elas são, vamos dizer, são um pau-mandado. De um lado são um pau-mandado da ONU e da comunidade europeia, e por outro lado são pau-mandado de muçulmano. Que no fundo estão de acordo, porque o que a comunidade europeia quer fazer? Quer destruir as bases da civilização judaico-cristã na Europa. O que o muçulmano quer fazer? Exatamente a mesma coisa. Então a gente entende por que os caras nada fazem para reprimir a violência islâmica, tá certo? Mas fazem tudo para reprimir a prática do cristianismo. Sim. Na maior parte dos países da Europa, se você entra com uma Bíblia numa escola, você é suspenso, se não expulso. Quer dizer, é uma política violentamente anticristã da parte da comunidade europeia, tá certo? E ao mesmo tempo da parte dos muçulmanos. Então, no fundo estão aliados. O multiculturalismo dele aceita... A briga de aceita... comunidade europeia com o Islã é que nem PT e PSDB, você tá entendendo? Sim. Os muçulmanos equivalem ao PT e o outro equivale ao PSDB. Que você vai lá, faz de conta que disputa com o cara.
trata de não tocar em nenhum dos pontos doloridos, ponto que pode fazer mal a ele, né? E assim dá a impressão que nada está acontecendo. Quer dizer, a Europa será islamizada totalmente, mas totalmente, 100% em menos de 10 anos. Porque esse vazio, Vandeira, se falar em civilização leiga, isso é uma bobagem. Civilização leiga não existe. A civilização leiga é apenas, vamos dizer, como dizer, um mandato tampão, você está entendendo? É entre, você termina a Europa cristã, né, e fica aí um tempo de hesitação, de incerteza, para ver a Europa muçulmana. Isso aí é batata. Você lê os livros dessa Bat e Yeor, é uma autora israelense, que escreveu o livro Eurábia. E eu acho que o diagnóstico da mulher é 100%. O negócio está islamizando muito rapidamente, né? Não vai escapar. Então aquela mulherada, tudo vai estar de véu, você tá entendendo? Essa putada toda, feministas, pessoas do movimento gay, eles vão ver o que é brincadeira. Porque, veja, a realidade é a seguinte: só dentro de uma democracia com fundamentos cristãos pode existir direitos da mulher, pode existir direito do gay, tá certo? Esse pessoal todo, eles estão lutando contra seus próprios interesses. Se gay tem algum direito em país comunista, você sabe que em Cuba, tá certo? Esse pessoal, viado, travesti, tudo, é tudo internado. Sim. Para morrer. Tá certo? No Irã, então, os caras matam diretamente, nos países matam diretamente. E essa putada de movimento feminista e gay está a favor deles, porra. Quer dizer, em vez de defender a civilização que os protege, né, eles entregam tudo pro outro. Quer dizer, então vocês querem morrer, porra. Claro que a pessoa os caras que inventam esses movimentos, eles estão um pouco se lixando para gay, um pouco se lixando para mulher. Eles querem apenas usar esses caras, tá entendendo? Usá-los e jogar fora como se fosse papel higiênico. Agora você vê essas passeatas anti-Bush, tá cheio lá de feminista, de travesti e tal. Eu digo, mas eles são loucos. Eles querem morrer, porra. Parece que é uma questão de karma coletivo mesmo. É karma coletivo mesmo, entendeu? Tudo isso é muito feio. Agora, aqui a diferença aqui é a seguinte: aqui existe discussão, existe debate, existe enfrentamento, a guerra cultural existe aqui. No Brasil não existe guerra cultural, existe caçada ao coelho, entendeu? E guerra pressupõe que os dois lados lutam e os dois lados estão armados. No Brasil não, assim, um só bate e o outro só apanha, entendeu? E às vezes faz de conta, né? Pagam, dão um dinheirinho pro Alckmin, olha, faz de conta que você reclama, tá? Aqui não tem uma tribo do Xingu, uma vez o Orlando Vilas Boas me contou isso. Tem uma tribo do Xingu que tem uma instituição que é a seguinte: quando o sujeito quer comer a mulher do próximo, o que ele faz? Ele espera a tribo toda sair para caçar. E ele não vai. Quer dizer, quando o índio, né, adulto, macho adulto, ficou em casa, enquanto os outros foram caçar, já sabe o que ele está tramando, né? Então daí ele pega a mulher do vizinho, leva lá no matinho, né? Já tem um lugar mais ou menos designado para isso, ele vai lá no matinho, faz o que tem que fazer e devolve a mulher em casa. Quando o pessoal volta da caçada, todas as mulheres da tribo vão pegar o marido enganado e contar pro cara. Então o que ele faz? Ele se tranca na oca com elas e fecha com a oca e faz de conta que está batendo nela. E ela faz de conta que grita. Então está lavada a honra e no dia seguinte tudo continua igual. Na semana seguinte ele fará o mesmo com a mulher do outro. Então estão todos comendo, todas as mulheres, todos os outros, há milênios. E nunca aconteceu nada de mais grave. Então, a luta PT com o PSDB, olha, eu faço de conta que bate, você faz de conta que chora. Você imagina, por exemplo, o Lula fazendo choradeira, que a mídia está contra ele. Eu digo, meu Deus, a mídia esconde tudo que existe de pior a seu respeito. Ele não tem nada que reclamar, a mídia é uma mãe para ele. A prova que é um filho da puta, porque ser filho da mídia é isso aí, né? Então, a mídia é uma mãe. Você acha que com a democratização aí dos meios de comunicação a gente vai conseguir colocar esse podcast em horário nobre na Globo? Você sabe que a democratização do meio de comunicação é o que o Chaves está fazendo na Venezuela. É a agora, televisão Brasil, do povo, né? Nem mesmo fazer uma como é que se diz, uma encampação oficial. Não, você compra, você põe os seus caras dentro. Quem é o presidente da Globo?
eu não sei se ainda é, mas durante os anos passados, até recentemente, era o tal do Filipe Lastour. O que é o Filipe Lastour? É um esquerdista, um ex-terrorista, terrorista aposentado. Isso é o presidente da Globo, porra. É o cara que foi presidente da Petrobras. É gente do esquemão esquerdista, porra. Quando você vai ver todos os chefes de redação, tudo esquerdista, quando não diretamente. Às vezes não é só que esquerdista na questão de convicção, não é isso. Às vezes o cara pertence à organização. Olha, tem muito cara lá, que eu no tempo que eu estava no Partidão, eu sabia que o nego era do Partidão, você está entendendo? Eu não sei se depois de 40 anos continua sendo, mas se ele continuar com a mesma conversa, falando as mesmas coisas, com as mesmas atitudes, então, se ele não está no Partidão, então ele está, assim, que nem o sapo, que depois de morto ainda mexe a perna, tá entendendo? Por automatismo o cara continua fazendo aquilo que sempre fez. Essas pessoas têm que ir 12 mesmo, então, o poder do automatismo sobre o cérebro dele é um negócio incontrolável. A maneira que eles tiraram o Boris Casoy da Record foi dizendo que eles não iam mais dar verba de publicidade do governo federal, né? É assim, isso aí é a democratização dos meios de comunicação. Pois é, então teremos mais 4 anos de suplício, quer dizer, para iniciar depois os próximos 50, foi 4 né? Nisso, porra. Foi 4 nisso. Introdução. Você acha que agora esse sujeito fortalecido por esse resultado, então você imagina, por exemplo... Você acha que impeachment nem pensar, né, Olavo? Impeachment nem eu pensar. acho muito difícil, muito difícil, muito difícil. Agora, já era difícil, agora ficou quase impossível. É só se sempre pode aparecer algum juiz que queira se meter. Se fizer isso, vai ser o maior herói da história brasileira. Mas olha, está aqui a prova contra o Lula, então nós impugnamos a candidatura dele e a eleição não valeu. Seria a coisa certa a fazer. O problema é o Marco Aurélio Melo contra as armas, né? Como você estava dizendo. Quem tem mais poder, né? Como é? O Marco Aurélio Melo lá, o ministro. Pois é, agora o cara para fazer isso, ele pode não durar 5 minutos, tá entendendo? Uhum. Quer dizer, não há força física para impor a lei. A força física está do outro lado. Quem podia arbitrar é Força Armada. Você vê a declaração desse general Ivan de Souza Mendes, que foi chefe do CNI, falando maravilhas do Lula. Você vai na Escola Superior de Guerra, é um órgão de difusão do comunismo. Tá certo? Caras como tipo Márcio Moreira Alves, o bando de comunistas, está se infiltrando em Escola Superior de Guerra, em academias militares há tanto tempo. Quer dizer, esses caras estão há 20 anos fazendo um serviço de infiltração e de sedução dentro das Forças Armadas. Então já é impossível você calcular quantos estão do lado deles. Eu sei que um dia eu fui dar uma aula lá na Escola de Comando do Estado-Maior, de repente me levanta um nego lá e puxa uma briga comigo. Era o irmão do Aloysio Mercadante. Mas foi um negócio feroz. Nós não nos pegamos a tapa porque entrou aquela turma do deixadiço. Chegou o presidente da escola, pelo amor de Deus, que aí botou panos quentes. Mas já tava aquele negócio de xingar de filha da puta, você tá entendendo? Tava nessa fase, né? Tava nessa fase. Você sabe, a coisa começou de uma maneira muito estranha, porque eu contei. Perguntaram o que eu achava do Aloysio Mercadante. Eu falei, olha, eu não sei, eu pouco sei da história dele, mas eu sei de duas coisas. Primeiro, a minha mulher foi aluna dele e ele fazia apologia das drogas, o papel libertador das drogas. Então eu já não posso gostar dele por causa disso. Segundo, ele teve aquele episódio de que ele sempre gostou de dirigir carro em alta velocidade e numa dessas matou um amigo, né? Uhum. Passado isso, bom, no dia que eu conheci ele estava, eu fui visitar um amigo meu que tinha um hotel fazenda e estava o Aloysio Mercadante alugando o hotel fazenda inteiro no fim de semana para fazer um rally. Eu digo, em primeiro lugar, isso é brincadeira de senador, porra? O senador da República, pode ser que não fosse rally, que fosse uma reunião do Foro de São Paulo escondida, mas ele oficialmente era rally. Quer dizer, não bastou matar o tal do Luiz Travassos no acidente, ainda quer fazer rally aqui no fim de semana e vai gastar um dinheirão para fazer isso? Então a minha impressão do cara era péssima. Tudo que eu sei dele é ruim. Agora, o resto eu não sei. Pode ser que tenha alguma coisa boa no seu. Daí ele levanta o irmão dele e diz, não, o meu irmão não tem dinheiro para fazer isso. Eu digo, se ele tem dinheiro, não sei, mas que estava fazendo, estava. Estava eu lá e tenho testemunha de que ele estava. Eu ouvi a conversa, porra. O cara, o empresário, o dono do hotel já morreu, mas eu tenho testemunha que estava lá junto comigo ouvindo essa conversa. O cara estava alugando para fazer isso. Se era para fazer o rally, se era para fazer uma reunião secreta do Foro de São Paulo, eu não sei. As duas coisas seriam ruins, né? Mas se fosse o que ele disse, fosse mesmo um rally, eu digo, já é uma vergonha. Quer dizer, um senador da República que vai passar um fim de semana fazendo esse tipo de brincadeira, porra. Aí você quase saiu nos tapas com o cara lá. Daí quase saímos nos tapas.
Se você é igual a Hilda, viu, Olavo? Você vai dizer que eu sou mentiroso? Fala que eu sou mentiroso. Fala que eu sou mentiroso pra você ver o que acontece. Daí eu vou lá na goela do cara, lá dentro, né? Taurino é foda, né? Mas eu não sou um sujeito briguento. Mas acontece que, porra, se eu tô falando a verdade, eu tenho testemunho, eu não tô falando contra o cara. Eu tô falando uma coisa que eu vi apenas, porra. Ainda me recusei a dar qualquer julgamento político sobre ele, porque eu falei, eu não conheço bem a carreira dele. As únicas duas coisas que eu sei dele não prestam. Então eu, pessoalmente, como indivíduo humano, eu não gosto dele. O professor que usa a cátedra para ensinar os outros a usar droga, não presta. E um senador da República que vai brincar de rally depois dele ter tido um acidente fatal com um amigo, também não presta. Né? Quer dizer, mostra que é um irresponsável, moleque. No mínimo isso. Né? Eu só falei isso aí. Né? O cara vai dizer, não, o senhor é mentiroso. Não, ele não usou a palavra mentiroso, mas até eu desafiei. Eu só falei, você me chama de mentiroso para ver o que acontece. Você está querendo dizer que eu estou mentindo? Opa! Eu nem dei uma opinião sobre o cara. Me disse, eu não gosto dele. Não, e as duas únicas coisas que eu sei é essa. Pode ser até que tem alguma qualidade escondida que eu não sei. Pois é, Deve ter, né? Porque, como dizia Miguel Unamuno, no fundo, até um caranguejo resolve a equação, você tá entendendo? Eu lembro da comentário do Mark Twain, né? Mark Twain ele disse uma vez assim, quando eu me apresento a alguém, pouco me importa que seja branco, negro, índio, chinês, capitalista, comunista, cristão, muçulmano, pobre, rico. Para mim me basta e me sobra com que seja um ser humano. Pior coisa não podia ser. Esse cara era fabuloso. Esse é o Mark Twain. É pior do que isso não tem, né? Isso é ótimo. Pois é, Olavo, que deu 50 minutos já. Por mim eu gravaria umas 3 horas, mas é que eu já vi que o pessoal não consegue ficar ouvindo tanto tempo. Não, mas olha, bicho, ainda tem muita coisa para falar do que está acontecendo. É assim, isso aí é um poço sem fundo. Essa coisa, por exemplo, do Foro de São Paulo, eu imagino, por exemplo, um historiador daqui 40, 50 anos pegando essa papelada, escrevendo essa história, né, e vai confrontar os documentos originais e vai confrontar a mídia. E vai ver que não havia nada, era o silêncio total. Isso nunca aconteceu na história do mundo. E tinha que ser o Brasil para passar esse vexame mesmo. O Brasil está se arriscando, vamos dizer, com esse negócio de Hugo Chávez, essas tropas na fronteira. O Brasil pode perder a soberania em 2 minutos. Ela já não tem soberania, porque esse pessoal da Farc entra e sai a hora que quer. Isso faz o que quer aí dentro. Isso, na verdade, são eles que mandam no Brasil. É o Foro de São Paulo, tá certo? Que está mandando. E não tem. O parlamento não ousa fazer perguntas. O presidente volta da reunião do Foro de São Paulo. Não aparece um senador, um deputado para perguntar: senhor presidente, o que o senhor conversou com o Hugo Chávez lá em segredo? O que o senhor falou no Foro de São Paulo? É incrível. E mesmo quando ele publica o discurso, confessando que havia segredos lá, ninguém pergunta que segredo era, porra. Isso nunca aconteceu. Você vê que não existe oposição nenhuma no Brasil. É 0%. 0%. A oposição no Brasil consiste em criticar o Lula por ele não ser tão comunista quanto os caras desejariam que fosse. Isso é o máximo de oposição que se faz. São os que não... Eu digo que no futuro ficará assim, o Lula será a direita e o MST será a esquerda. Na verdade já começou toda revolução tem esse processo, né? Ela substitui a sua própria direita e esquerda à direita e esquerda existente antes, né? Sempre fizeram na Revolução Francesa, na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, né? Cuba, todo lugar é sempre assim. Bom, que meda. Como é? Que meda. Não é pra ter medo não, rapaz. Não é pra ter medo de coisa nenhuma. Esses caras... Veja, é assim, esse pessoal é tão baixo, tão mesquinho, tão ruim, tão porco, tá entendendo? E não dá nem pra ter medo disso aí. Mas de medo o quê? Eles vão fazer? Matar? Eles vão morrer, eles têm que morrer mesmo, grande merda morrer. Eu não vou ficar com dó de mim mesmo, porque eu morri. Que coisa mais ridícula. Eu vou chorar no meu próprio enterro, pô. Pois é, me lembra meu pai hoje. Eu fui com meu pai votar, né? A gente tava no caminho, a gente passou por um cortejo fúnebre. Aí meu pai olhou e falou assim: ô, sortudo, escapou do Lula. Escapou do Lula. Tá certo. Então tá, Olavo.
Vou botar aí mais esse. Você viu que a última gravação deu quase 7.500 visitas já, né? Olha, rapaz, isso aí tá sendo muito bom. Isso aí a gente pode difundir um monte de coisa que o pessoal não ficaria sabendo de outra maneira, porque o escrito tem suas limitações. Sim. Você veja, um artigo lido dá 2 minutos. Uhum. Você falando 1 hora, você escreve quase um livro. É verdade. Se fizer a transcrição do que nós falamos aqui, dá o quê? Vai dar no mínimo 40 páginas. 40 páginas, 50 páginas. Então a gente passa muita informação. O oral, a transmissão oral é sempre mais eficiente. Atinge mais diretamente e você fala muito mais do que o escrito. O escrito é para aquelas coisas que já estão mais estabilizadas, tá entendendo? Então, vamos dizer, as conclusões mais definitivas, tem coisa que no oral você pode especular, mas que no escrito você às vezes nem saberia como explicar aquilo no escrito, né? É verdade. Vamos continuar, eu mesmo tá? que pegar o material das minhas aulas, você sabe que eu, assim, de aula gravada e tal, eu não tenho menos de 30 mil páginas gravadas. Perto disso, o que eu escrevi é nada, né? Então tá bom, então por hoje é que é só, né? Eu vou botar mais esse aqui. Depois você dá uma olhada lá no YouTube, tem umas coisas interessantes, assim, do tipo... tem as honras, né, do YouTube, por exemplo, está no primeiro lugar do mais discutido. Mesmo, é? Mas é engraçado que o YouTube não tem língua portuguesa, só língua em espanhol. Que incrível, mesmo assim o pessoal ouve, né? Mas o pessoal... Mas tá lá, tá? Depois eu te mostro o link que tem isso. Tá ok? Puxa vida, muito, muito bom. Então valeu. É a maneira das pessoas ficarem sabendo que você vai acreditar em Folha de São Paulo, Estadão, Globo, isso é coisa de maluco, coisa de criança. Coisa de acreditar em mídia brasileira. Não é acreditar, claro que muita coisa que eles publicam é verdadeira também. Mas como orientação geral, você tomar a mídia brasileira como fonte de a grande mídia como fonte de informação principal, só se for louco ou idiota. Porque é tudo história em quadrinho, tá entendendo? Então, beleza, então. Tá bom. Valeu aí mais esse bate-papo. Então, um abração. Tudo de bom, boa sorte aí. Tá ok, pra você também, um abração. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu um podcast do site caralouca.net, blog O Garganta de Fogo.